Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o líder do PMDB no Senado Federal, o líder também do bloco da maioria, o senador Eunício Oliveira. O nosso tema são as próximas votações. Nós estamos aqui encerrando o mês de outubro, na expectativa de que justamente hoje está sendo votado em segundo turno a PEC do teto de gastos na Câmara dos Deputados, e essa é uma das matérias que já deve seguir aqui para casa antes mesmo do fim do ano. Traz polêmica, gera reflexões no plenário, divide opiniões, e aí vamos ouvir o líder do PMDB, senador. Grata pela sua presença aqui. Qual a expectativa do senhor com relação a essa matéria? Bom, primeiro é bom que se diga, né, que eu não sei por que estão fazendo tempestade em copo d'água. Essa matéria não é mais, nada mais, nada menos do que algo parecido com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz a PEC? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Porque o que nós nos deparamos no dia de hoje é com um Brasil que foi, com a saída da presidente, se constatou que nós tínhamos quase 172 bilhões de reais de buraco no orçamento da União. Que nós tínhamos quase 250 bilhões de reais dos chamados restos a pagar. E é que quando se discutiu a pedalada, começou a se discutir a questão de pedaladas, o governo federal pagou mais de 130 bilhões de restos a pagar. Mesmo assim, sobraram quase 250 bilhões de restos a pagar. E mais de 100 bilhões de reais de convênios e contratos completamente a descoberto, mas já comprometidos. Então, o que acontece? É que os governantes não têm limites, a não ser o limite de 65%, mas não tem o limite da questão da arrecadação. Então, o que essa PEC vai disciplinar é que nenhum governante poderá gastar mais do que aquilo que ele arrecada. Porque hoje nós temos limite orçamentário de até 65%, mas você pode deixar restos a pagar, pode fazer, deixar buracos, como ficou aqui no orçamento, das chamadas, inclusive, que depois foi batizado de pedalada. Então, eu acho que essa PEC, que ainda está sendo discutida na Câmara, está sendo votada na Câmara, obviamente ela vem para o Senado, nós temos que agilizar essa matéria, vai ter algum tipo de barulho, é natural que tenha, porque tudo que é novo, tudo que reprime gastos absurdos, ou, vou dizer assim, não diria absurdo, mas gastos que ultrapassam limites de arrecadação, o velho ditado, de que a viúva aguenta tudo, e a viúva, nesse caso, é a nação. E a nação somos todos nós, somos todos nós que contribuímos com essa nação, que pagamos os nossos impostos para que a saúde, a educação, a segurança pública, o saneamento, o desenvolvimento do país possa acontecer. Portanto, eu acho que essa PEC, por mais polêmica que ela possa criar, ela é extremamente benéfica para a saúde econômica e disciplinar dos governantes brasileiros. Uma crítica que a gente tem ouvido frequentemente no plenário é que serão sacrificados justamente, políticas da área social serão sacrificadas, que a educação está em risco, que a saúde está em risco, e que por que fazer isso por uma PEC? Por que usar o instrumento da PEC? Essas são três críticas que estão frequentes no plenário. O senhor podia falar alguma coisa sobre isso para a gente? Olha, primeiro, que se não tiver arrecadação, como é que você paga a saúde? Se não tiver arrecadação, como é que você paga a educação? E eu ainda não vi o teor, porque nós estamos num processo de votação ainda na Câmara dos Deputados, da PEC como ela ficou depois das emendas, depois das discussões feitas no plenário da Câmara dos Deputados. Mas eu não tenho dúvida que nenhum governante, principalmente do nosso partido, nenhum governante deixará de dar prioridade nos recursos arrecadados para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para saneamento básico. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, se não houver recursos, é como a Previdência. Todos nós estamos vendo as reclamações, as discussões sobre a questão da Previdência. Mas todos nós sabemos
que a grande maioria dos brasileiros chegaram a se aposentar com 54 a 56 anos, 58 no máximo, de média. Quando nós aqui no Congresso Nacional acabamos de aprovar uma lei dizendo que os ministros dos tribunais superiores, os desembargadores, tinham o direito de ficar no cargo até os 75 anos. Era até 70, nós aumentamos mais 5 anos. Chamada PEC da Bengala. Chamada PEC da Bengala. Eu não estou defendendo que a gente estenda, né, o limite, o tempo que as pessoas possam se aposentar a 70, como era para os juízes antes. Os desembargadores, os juízes, né, os ministros. Então, eu não estou defendendo que ninguém vá para 70, 75 anos, mas nós temos que encontrar um denominador comum, nós temos que fazer um encontro dessa conta, porque senão, mais na frente, essa conta não vai fechar. Nós temos um déficit da Previdência enorme por fraudes, né, por fraudes que não foram combatidas, por aposentadorias precoces, né, de pessoas com 50, 52 anos, até menos, durante algum tempo, funcionários de organizações importantes, bem remunerados como funcionário. Aqui não quero fazer nenhuma crítica específica, mas para citar isso como exemplo, funcionário do Banco do Brasil, da Caixa, de algum organismo que ganhavam muito bem pela função que exerciam, se aposentando com menos de 50 anos. Eu tenho amigos que se aposentaram aqui, que foram aposentados com menos de 50 anos de idade. Então, é uma outra discussão que, obviamente, vai gerar polêmica, vai criar muita dificuldade, mas ela tem que ser enfrentada, porque se ela não for enfrentada, essa discussão, mais na frente, os jovens de hoje não terão direito a nenhum tipo de aposentadoria, e os que são aposentados talvez não tenham a condição de receber, né, os seus proventos vindo da aposentadoria. Então é só você comparar a aposentadoria na iniciativa privada e a aposentadoria no poder público. São totalmente divergentes, totalmente diferentes, um descompasso muito grande. Agora, não acredite, você telespectador, não acredite ninguém, que nenhum governante no dia de hoje, né, vá propositalmente criar dificuldades para recursos na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento básico, na área de transporte. Não acredito, sinceramente, que nenhum governante tenha a condição de defender algo que seja contrário a isso que eu estou dizendo, que pelo contrário, ampliar recursos, melhorar a qualidade, né, dos recursos que são utilizados nessas áreas, para que eles tenham uma melhoria. Nós sabemos das dificuldades enormes que passa a saúde pública brasileira. Nós sabemos da dificuldade enorme porque passa, nesse momento, a questão, inclusive, da discussão no saneamento básico das cidades. Nós sabemos alguma dificuldade que, nesse momento, o governo enfrenta. Nós acabamos de aprovar aqui em matéria de recursos, quase R$1 bilhão para a questão do FIES. Então, todas essas questões vão ser enfrentadas, mas com certeza absoluta, preservando a questão da saúde, a questão da educação e a questão do saneamento básico. Então, vamos engatar nesse assunto da Previdência que o senhor falava, né? O senhor começou falando que há um problema na Previdência de fraude. Então, junto com essa reforma, há expectativa também de alguma proposta, alguma iniciativa no sentido de fiscalização desses recursos? Sim, claro. Não tenha dúvida que a cada dia, né, hoje, principalmente pelos meios de comunicação, pelo meio eletrônico, pelos meios de controle, né, pelos softwares sofisticados que nós temos hoje na questão de tecnologia, que o combate à fraude se ampliou muito, né, mas ele precisa ser ampliado ainda mais, quanto mais severo for, né, mais severa for essa fiscalização e esse acompanhamento, mais recursos sobrarão para, obviamente, pagar as aposentadorias. Então, a gestão melhorou muito no Brasil, mas ainda precisa, todos nós sabemos, ainda tem muitas críticas e nós precisamos melhorá-la ainda muito mais. Senadora, a gente deve ver a PEC do teto de gasto, a expectativa é que seja aprovada ainda esse ano nas duas casas, né? Bom, ela deve estar sendo aprovada no dia de hoje, no segundo turno,
vem para o Senado. Obviamente que nós vamos agilizar para que ela chegue de imediato à Comissão de Constituição e Justiça. Acabei de conversar com o senador Zé Maranhão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para dar toda a agilidade a essa importante matéria, para que a gente possa ainda, no decorrer desse ano, antes do recesso parlamentar, aprovar em segundo turno essa importante matéria para equacionar a questão econômica e o equilíbrio financeiro entre arrecadação e despesa no país. E com relação à reforma da Previdência, qual é a expectativa do senhor? O senhor disse, por exemplo, com relação à PEC do teto dos gastos, que quem governa, quem administra, está preocupado e sensível às questões de setor da saúde, da educação, das políticas públicas. E com relação à Previdência, o que o senhor pode dizer? Qual a expectativa de quem já vai ter uma regra de transição? Qual a expectativa de como é que o Congresso vai modelar essa proposta? A questão do direito adquirido é o direito adquirido. Né? Eu acho que não há assim, a condição de se fazer sequer um debate mais aprofundado sobre o direito adquirido. Eu acho que nós temos que fazer aqui com regra de transição para que os que contribuam a partir de agora saibam quais são as regras que eles estão submetidos para efeito de aposentadoria no futuro. Então nós temos que fazer essa equação com muito equilíbrio, com coragem, com discernimento, com debate público, sem assodamento, mas sem medo de fazer o enfrentamento do debate, porque se não fizermos, vai ser o caos lá na frente, porque o governo não é nada mais, nada menos do que um gestor de recursos arrecadados da sociedade brasileira. Se esse recurso não entra, não tem a condição de cumprir com aquela outra parcela, obviamente, como eu disse aqui, fazendo todo tipo de combate à corrupção, de todo tipo de combate aos desvios que por acaso possam estar acontecendo, para que a gente possa administrar e cuidar bem desses recursos que são arrecadados, são tirados do bolso do contribuinte brasileiro. Então, eu acho que essa questão da Previdência é um debate que vai ter que ser enfrentado. Seja o governante do meu partido, seja de qualquer outro partido, há necessidade de se fazer o enfrentamento desse debate. Aí vão dizer, não, você só tem notícia ruim, mas não estou discutindo notícia ruim, eu estou discutindo o futuro equilibrado das finanças públicas de um país em crescimento e em desenvolvimento, como é o nosso querido Brasil. Grata pela sua presença aqui, senador. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.